O mundo está vendo é o título do 4º episódio de Falcão e o Soldado Invernal. O mundo está vendo, a gente também viu, e principalmente aquele desfecho bem marcante, bem chocante de certa forma, desse episódio. A gente vai falar disso e de outros assuntos que esse episódio explorou nesse vídeo aqui. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude We Are Lost. Se o terceiro episódio já tinha pisado um pouquinho no acelerador no que tange a violência, né? Assim, pro padrão de filmes da Marvel que a gente estava acostumado a ver, ela foi um pouquinho além, digamos, né? Não precisa mostrar vísceras, sangue o tempo todo para você perceber que tem mais violência ali, né? Principalmente quando envolve armas de fogo, né? E aqui nesse episódio, o 4º episódio, ele também trouxe isso, né? Pisou ainda um pouquinho mais fundo nesse elemento, né? O roteirista do episódio é o mesmo, né? É o Cole Stad lá, que é produtor da série e foi o criador lá da franquia John Wick. Ele também escreveu esse 4º episódio e foi um episódio que explorou muito dessa questão da identidade do novo Capitão América, né? Principalmente, né? Entre outras coisas, quem é o novo Capitão América, como ele pensa e como ele age principalmente, né? E esse episódio também desenhou um pouco como é essa ousadia, né, que a Marvel tá tendo com as séries, né? Porque se a gente comparar com o que a gente tá acostumado a assistir nos cinemas, essa série não é, ela é convencional, né? Ela tem aquele mesmo formatinho e tal, mas ela realmente tem um toque de violência, de realismo muito maior do que os filmes, né? Ela soa muito mais mundo real, né? Assim, personagens vivendo vidas comuns do que aquela coisa, aquele universo fantasioso, né? Que os filmes acabam carregando, obviamente, né? Porque tem personagens extraterrestres, né? Super inteligentes. E os superpoderes sempre sendo explorados, assim como uma coisa... E aquilo, né? Os vilões super megalomaníacos, às vezes extraterrestres, né? Aqui nessa série a gente não consegue nem sequer definir quem é o real vilão, né? A história começa com os apátridas como sendo esse grupo aí... pseudo-terrorista, ou quer dizer, pseudo não, né? Porque eles cometem atos terroristas, matam pessoas, então são terroristas no final das contas. Mas as motivações por trás desse grupo vão ficando cada vez mais cinzentas, né? Esse 4º episódio mesmo mostrou até uma sequência daquela cena da Karli Morgenthau lá, que é a líder do grupo, com o Sam, né? Quando eles estão conversando ali sobre as motivações. E o Sam até fala que ele concorda, né? Que, de fato, ele também entende e também enxerga que o mundo está muito diferente, muito esquisito, né? Tem muitas coisas erradas acontecendo, sendo feitas, até o momento que eles são interrompidos realmente ali, né? Quando o Walker entra ali na cena para atrapalhar aquele momento ali, provocar uma fuga, né? E a gente vai vendo isso, as coisas ficam realmente mais cinzentas. A sequência em que ela liga para a irmã do Sam, fazendo aquela ameaça, né? Mostrando, eu sei onde você mora, né? O nome dos seus filhos, o que você faz, né? E aí a gente vê a resposta dela até da irmã do Sam no primeiro momento, né, surpresa, porque, peraí, mas eu não sou ninguém, né? Por que você tá me ameaçando? Eu não sou ninguém, nem o meu governo liga pra mim. Né? E que, de novo, né, uma outra camada que essa série também está explorando da questão social, como esses personagens, principalmente os negros, são vistos nesse universo, né? E ela também se mostra... não tão confortável com o que ela está fazendo em alguns momentos. Ela parece muito certa do objetivo, mas não tão certa assim, né? Não sabe até que ponto ela está disposta a ir. Por outro lado, a gente tem ali a figura do Zemo, né? Que continua plantando, né, o veneno dele, mas ao mesmo tempo fazendo levando os personagens a fazerem algumas reflexões sobre, inclusive, essa questão do super soro, né? Do soro para criar os super soldados. Não só os personagens, né? Mas o público. A gente que tá do lado de cá também pensando nisso. Peraí, né? Mas por que essa pessoa tem que ser melhor do que alguém para combater o mal, né? Ela tem que ser mais forte que alguém para combater o mal, porque isso aí realmente a linha é muito tênue, né? Entre o cara que quer ser melhor para combater o mal e o cara que quer ser melhor porque ele acha que ele é melhor que o outro. Mas eu sempre lembro, é engraçado, essa série tá me fazendo lembrar muito de The Boys, né? Guarda algumas semelhanças nesse sentido, né? Não por semelhanças, mas por levar essa questão de que exatamente isso, né? Quem combate o mal, quem se bota nessa posição de dono da verdade, de defensor do certo, da regra. Entre aspas, o cidadão de bem, né? E não só o cidadão de bem, os governos que sempre se colocam assim acima de todos e todos, defensores daquilo que pregam ser a verdade, ou correto, ou o caminho.
tá certo? Será que é isso mesmo? Então, assim, eu acho que é uma grande metáfora também para aquilo que a gente vive, né? Em que a gente está sempre criando um inimigo, criando um medo, gerando um medo para justificar a sua presença, a sua própria presença. E as suas ações. Não só a sua presença, mas a sua intervenção, a sua invasão. Quando você interfere, invade e impõe algo por causa de um mal maior, para evitar um mal maior. Então eu acho que tem muito essa reflexão, sim, né? Então até que ponto esse super-herói ele realmente está imbuído desse, né? Ele é o Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, é essa reflexão que eu acho que é importante, né? E o Zemo fala nesse episódio, né, que ninguém tem que ser super soldado, né? Os Vingadores não deveriam existir, né? No mundo correto não precisaria de Vingadores para nada, né? Porque a sociedade seria muito mais equilibrada. Isso, obviamente, é uma utopia, né? A gente está falando de uma série de super-heróis que tem que explorar esses conceitos de uma forma mais, né, assim, sutil, né? Ou às vezes nem tão sutil assim, né? Porque o final do episódio, quando a gente vê ali aquela sequência toda do John Walker ali, já depois de ter decidido tomar o soro, né? Porque não foi uma coisa espontânea assim de, vou tomar aqui. Era uma coisa que, obviamente, já estava sendo trabalhada. E a gente já tinha visto. até citou isso no comentário do episódio passado, que a gente sentia que podia tomar esse rumo, ou seja, é um personagem que já tinha uma predileção. Né? E essa coisa na cabeça de que porque também ele não tem tanta certeza assim, dos valores dele, né? Porque ele mesmo questiona ali e fala sobre um passado, tipo, eu sei o que a gente fez no verão passado. Ou seja, ele não é tão honrado assim quanto se prega, As estrelas que ele ganhou lá não dizem a verdade sobre quem os méritos todos não dizem realmente o que ele fez, né? Mas ele é aquilo, né? A pessoa está em busca de... não só ele não entendeu, né, o poder ali, a simbologia daquela vestimenta, daquele escudo, ele só vê o lado do poder e da posição de poder oprimir que aquela vestimenta, aquele escudo cabem nele. E aí ele ainda não se achava também digno de vestir aquilo, por quê? Porque ele não conseguiria fazer o que o Steve Rogers fazia, porque o Steve Rogers era um super soldado, né? E aí esse episódio trabalha muito bem essa questão, porque mostra toda aquela sequência que a Dora Milaje chega ali, né, pra pegar o Zemo, e aí tem a briga dos dele, ele resolve encarar as duas ideias da Dora Milaje, toma um pau federal e percebe que, peraí, eu tenho o escudo, tenho a roupa, mas eu não sou nada, porque eu não consigo encarar essas mulheres, né? E aí aquilo também é um catalisador que só aumenta a partir do momento que a gente vê que o amigo dele, o Lemar, né, o Battlestar, morre, né, durante aquela sequência de briga ali. E ele morre e aquilo ali é meio que o gatilho final que ele precisava para realmente tomar aquele soro e ganhar essas habilidades sobre-humanas ali que, segundo a visão torpe dele, é o que precisava ele precisaria para realmente carregar aquele escudo. Só que a partir desse momento ele é totalmente carregado pelo viés de realmente não ter limites, né? Não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? O que importa são os fins. E se aquele ali é o vilão, eu vou fazer qualquer coisa para pegar esse vilão, para impedir esse vilão. Né? Inclusive matá-lo de uma forma brutal na frente de todo mundo, usando o símbolo máximo que representava o heroísmo, que era o escudo ali com as cores da bandeira americana, com aquele ideal, né, todo aquela patriotada típica realmente, mas que o Steve Rogers carregava porque ele sabia o limite, ele sabia até onde ele poderia ir. Ele entendia o sentido de honra e do limite do que até onde ele poderia interferir, né? O que era o correto fazer ou não. E aí é aquela coisa, né? E aí entra a questão do poder pelo poder, o poder por poder, né? Para poder oprimir, para poder subjugar, para impor. E nesse sentido, a última imagem do episódio ela é muito forte, né? Porque ela traz uma mensagem realmente de subversão do símbolo, né? Realmente, ou de descortinar esse símbolo. Na verdade, esse símbolo não é o heroísmo, ele é a vilania, porque quando o cara tá fora do mundinho ideal dele ali, dentro de casa, ele é aquela figura idolatrada pelas crianças, né, que dá autógrafo, não sei o quê, mas na vida real, lá fora, ele tá assombrando, aterrorizando os outros e matando, principalmente, usando aquele símbolo, né? Eu acho que a grande mensagem desse episódio não importa o que faz de você um herói ou um vilão, não é o lado que você tá ou quem você representa, são as suas atitudes. Né? Então, assim, ele pode estar lá vestido com a roupa do Capitão América, representar todos os ideais de liberdade e democracia dos Estados Unidos, mas isso não faz dele um herói.
né? A partir do momento que as atitudes dele são de covardia, né? Então, assim, não importa o que símbolo você defende, de que lado, de que ideal você defende, de que lado você está. Existe o certo e existe o errado. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Eu acho que o episódio discute isso, talvez não de forma tão clara, né? Mas eu acho que dá pra gente entender isso. Ou não é a roupa e o escudo que vão te fazer um herói. É o que você é, né? E o que você... É o exemplo que você dá, as ações que você tem. Você ser capaz de ter esse senso de justiça e de empatia e entendimento das coisas, né? Que é o que ele não tem, né? E nesse sentido eu acho que a série está sendo muito feliz, assim, de explorar essa quantidade de temas, assim, ao mesmo tempo que está contando uma história que é, de fato, como a gente falou, convencional, né? É um thriller de aventura ali, com esses dois personagens se unindo para tentar ali descobrir o que de fato esses grupos querem, e ao mesmo tempo que surge essa nova figura representando aquele símbolo que o Senna abriu mão, né, de assumir, e aí percebendo que, porra, eu realmente acho que fiz uma cagada, né? Porque olha só, ao abrir mão desse símbolo, eu permiti que uma pessoa que não era digna de carregá-lo pegasse e passasse a representar esse símbolo. Então, eu estou maculando a imagem desse símbolo, né? Eu, de certa forma, ajudei a macular porque eu abri mão dele, né? E, claro, né? A série está discutindo toda a questão do poder do governo, né? A forma diferenciada como enxerga aqueles cidadãos, porque, obviamente, não queria que o Sen fosse o representante do escudo, porque ele era negro, né? E a gente vê isso através da subtrama lá do Isaiah, que, aliás, podia voltar, né? Aparecer ainda na série também, né? Porque é um personagem que tem uma história muito pesada e acho que importante até para desenvolver quem é o Sen e quem o Sen pode se tornar, né? Para ajudar da base, né? Para ajudar a dar a sustentação né? Para essa virada que a gente espera que aconteça, né? Mas é isso, né? Eu acho que essa série ela tem essa pegada mais pesada, né? Um pouco fora da curva daquilo que a gente está acostumado aí no universo Marvel. Claro que a gente sabe que quadrinhos talvez sejam mais crus, assim, né? Sim. Mas na TV, nos filmes a gente tem essa pegada muito mais de fantasia e aventura. E chega a ser bizarro de a gente ver que, cara, da forma como esse episódio termina, eu falei assim, peraí, mas essa série tá no Disney Plus, né? Que teoricamente é um serviço ali pra família, crianças e tal. Então, assim, mas isso a gente vem discutindo desde a estreia de WandaVision. Como essas séries do universo Marvel podem ser importantes para testar essas novas linguagens, esse viés diferente de abordar as histórias de herói e a aceitação do público com relação a isso, né? Eu acho que está sendo um grande laboratório para testar. A gente está vendo aqui, estão vindo aí novas séries que prometem, né? E a gente está, eu pelo menos estou nessa expectativa, muito menos porque eu sei que as pessoas são muito preocupadas com o X-Men, o que vai acontecer, quem vai aparecer. Eu estou muito mais preocupada eu estou muito mais curiosa para ver essas novas formas narrativas que eles estão construindo para contar essas histórias que a gente já tá careca de saber, né? Mudar um pouco a fórmula, né? Porque assim, a fórmula tá lá, a gente já conhece a fórmula dos filmes e as séries estão, de repente, tentando coisas diferentes, né? Ainda que a estrutura central se mantenha, né? Com aquele grupo de personagens ali, dentro daquele mesmo universo, mas contando essas histórias de formas um pouquinho diferentes, né? Incluindo temas que os filmes, de repente, jamais iriam explorar, né? E se a gente vai pegar nos últimos 20 anos aí as grandes viradas das histórias de heróis, não só a Marvel, mas, né, de todos os heróis, quais foram os filmes que marcaram? Exatamente aqueles que tiveram coragem de sair da zona de conforto, né? Toda a trilogia lá do Nolan, do Batman, os filmes do Logan, né? Então, assim, que são histórias marcantes porque saem daquela fórmula popcorn, né? E repetição, e né? repetição de estrutura. Então, assim, eu espero que a série seja esse grande laboratório quando finalmente o mundo voltar um dia a ser... nunca vai ser como antigamente, né? Mas assim, quando a gente voltar à normalidade, puder ir ao cinema, que os filmes que a gente vai assistir sejam muito mais maduros e consistentes do que aqueles que a gente assistiu e dialoguem com temas mais diversos. Exatamente, né? mas assim, não tô dizendo que não são filmes que não podem ser divertidos. Eles podem ser divertidos, devem ser divertidos, mas nem por isso eles precisam ser burros. Eles podem ser inteligentes e provocar o espectador a ter não só a diversão, mas refletir também. Eu acho que é um exercício que o mundo de hoje exige da gente, né? Se reinventar, né? Exatamente.
Viu o 4º episódio de Falcão e Soldado Invernal? O que você achou das reviravoltas, dos mistérios que ainda estão cercando? Quem é o Mercador do Poder, né? Se é que vai aparecer esse personagem ainda, né? Que faltam só 2 episódios para a série acabar. Já tá acabando aí. O que você achou desse desfecho, dessa nossa discussão aqui? Acrescente aqui com a gente, comente aqui embaixo e vamos estender essa conversa como a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau!